viu? Tá, perfeito. Doutor, como eu adiantei, né? Sou corretor de imóveis. Que legal. Aí estou com algumas dúvidas. Conta comigo, estou aqui para te ajudar. Você já leu esse livro meu aqui? Ainda não, mas vou providenciar a aquisição. Esse livro não é caro, é uma proposta minha para a editora na época, né, alguns anos atrás já. Se tornou o livro mais vendido no Brasil de direito imobiliário, o mais queridinho, também ganhou um prêmio com o mais queridinho pela revista Lex. Então é um livro bem completo sobre direito imobiliário, negócios, transações imobiliárias. Vai te ajudar, viu? Você vai gostar. Bem legal. É sempre bom ter, Direito Imobiliário de AZ da editora Mizuno, da minha autoria, viu? Perfeito. E eu tenho acompanhado, né, alguns vídeos pelo YouTube, estou com demanda agora atual e também dúvidas de mercado. Que legal. Aí, eu até comentei com a Sara, né, se eu poderia estar, por exemplo, aproveitando essa 1 hora para estar trazendo diversos assuntos, pode sim. Dúvidas de mercado, né? Pode sim. Na verdade, a gente pode conversar de qualquer situação que eu possa te ajudar, viu? Com muito carinho, tá? Perfeito. Aí o pontapé inicial, doutor, é assim, eu estou realizando uma intermediação de imóvel de posse, né? Tá. Então eu gostaria de tomar todos os cuidados e já preparar os futuros posseiros já para uma ação de outro campeão, né? Então, algumas coisas eu já consegui esclarecer. E assim, eu vou adiantando, vai ter bastante pergunta, tá, doutor? Não, isso é ótimo, é ótimo. Ó, hoje eu finalizei, eu chego muito cedo no escritório, eu chego normalmente 6 horas da manhã, eu gosto muito, né, de chegar cedo porque eu acho que sozinho a gente trabalha muito, né, produz muito, né? Então eu faço meus livros, ou trabalho mesmo. Eu finalizei um contrato de posse aqui. Então tem muita coisa que eu queria dividir com um amigo em relação à posse. Primeiro, não é crime. Ah, porque posse é crime. Ah, porque quem vende posse é loteamento irregular. Quem fala isso não sabe o que está falando. Ele está falando uma bobagem tremenda. Posse, a gente não trabalha com posse porque às vezes a gente não conhece, tem medo, tem receio, falta de conhecimento. Posse no Brasil é tratada pelo enunciado 492. Enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Então a posse, vender e comprar posse não tem nada de crime, estelionato. É um direito sui generis. Comprar a posse e vender não tem nada de errado, ninguém está enganando ninguém. Mesmo porque você vai fazer o contrato correto. Qual que é o contrato correto na compra e venda de posse? É esse aqui, ó. Cessão de direitos possessórios e afins. Instrumento particular de cessão de direitos possessórios e afins, quando é particular, e quando você consegue um tabelião que queira fazer escritura pública, tem alguns que fazem, outros não, instrumento público de cessão de direitos possessórios e afins. Qual que é a cereja do bolo desse contrato, além do título correto? É a cláusula de soma de posse. Por quê? Fala, Cristiano, fica à vontade. Não, tranquilo, pode continuar, doutor, depois eu... O grande segredo, Cristiano, das pessoas que ganham muito dinheiro, que ficam milionárias com isso, eu tenho muitos clientes aqui que compram e vendem posse, largam outros investimentos, como imóveis regulares, como petróleo, eu tenho alguns árabes que investem em posse aqui no Brasil. Comprar a posse, quem compra a posse, o investidor, ele regulariza e vende. E ganha muito dinheiro com isso, porque a posse ela tem um valor de 50% do valor de mercado, 60% no máximo, né? 70% em algumas regiões comerciais. Então, quando você regulariza, você atinge 100% ou mais com as benfeitorias. Alguns investidores compram a posse e vendem a posse sem regularizar. Alguns investidores compram a posse porque o Código Civil diz que quem tem a posse assume os frutos, pode colher os frutos. Eu tive um investidor aqui que comprou uma área rural enorme, pagou um valor muito próximo ao valor de mercado. Eu particularmente não entendi o porquê. Eu falei, o que será que eles estão aprontando? Tinha eucalipto. Venderam os eucaliptos, eles pagaram 150 mil na posse e venderam os eucaliptos em época de corte por quase 1 milhão e 300, quase 1 milhão e 500 mil. Eu acredito que eu ouvi o seu YouTube falando desse episódio. Essas coisas marcam, né? Tudo bem, cada um no seu ramo, mas eu vi eles ganharem, né, de 150 mil transformar em mais de 1,5 milhão. Eu vi isso em menos de 30 dias isso acontecer. Então, é uma realidade. O mercado de posse é que o brasileiro não sabe, tem medo, tem receio. Venderam para nós que só é dono que registra, e não é assim, né? É claro que ter um imóvel registrado é uma segurança maior que nós temos, não é absoluta, porque pode ser desapropriado, pode sofrer requisição, mas desprezar a posse do jeito que a gente despreza é falta de conhecimento, né? E aí entra muitos corretores que não conhecem o assunto, não é verdade, Cristian? E muitos advogados e advogadas, né? Você pega um advogado, aquele conservador que faz tudo e não faz nada, porque não é especialista em nada,
Esse advogado, essa advogada vai falar pro cunhado, não compra a posse que é fria, mas nem vai analisar como que é essa posse, de quem é, quanto tempo é, que às vezes não é tão fria assim não, às vezes muitas vezes é um ótimo negócio, na maioria das vezes inclusive, né? Exato. Ô Christian, tá, Oi? Desculpa, mas só mais um negócio, uma informação que eu queria te passar. Esse contrato Por aqui, favor. ó, eu estou comprando de você a posse. Você tem 10 anos de posse, 5 anos. Fazemos um contrato, instrumento particular de cessão de posse. Dentro desse contrato aqui, nós vamos ter uma cláusula de soma de posse. Olha que fantástico, Christian, olha que fantástico. Sim. Eu faço uso capião no meu nome com a sua posse. É claro que você vai entregar provas da sua posse, contas de consumo, benfeitorias, manutenções, declarações, mas eu vou fazer uso capião no meu nome com um dia de posse, entendeu? Entendi. Graças à cláusula de soma de posse. Exato. Tá, eu ia tocar nesse assunto também do contrato, né? Sobre a minutos de contrato. Deixa eu fazer a primeira pergunta, doutor. Fica à vontade, Christian. Eu acho que, deixa eu ir lendo aqui, tá? Tá bom. Então, já é sobre isso que o doutor comentou. Então, comprando agora, já é possível entrar com a ação de uso capião através da soma de posse. Soma de posse. Ô, Christian, e para você ficar fera no assunto, hein? A soma de posse pode ser derivada ou originária. Originária porque eu recebi do meu pai, da minha mãe. Originária. Derivada é essa que nós falamos, é a compra da posse, entendeu? Tá. Então, a derivada é de terceiros, a compra da posse. A compra da posse se dá através de contrato. Pode ser feita sem contrato, mas com o contrato a chance de você regularizar é muito maior, muito mais fácil, entendeu? Tá. Nesse caso, doutor, o posseiro atual, ele tem 19 anos de posse e assim, tem um contrato lá atrás, ele tem notas promissórias lá de 2003, IPTU no nome, as contas de energia. Então, vamos dizer assim, são provas fortes, né? São. Provas fortes. Tá. Deixa eu ver aqui o próximo. São boas provas, né? Quando nós falamos de provas de posse, contas de consumo, água, luz, energia, tudo isso prova posse, entendeu? Declarações, fotos, imagens. Eu conversei com o conselho atual. Ele tem uma pasta lá com os IPTUs desde 93. É bom eu já recolher comigo todas essas e com relação às contas de consumo, água e luz, eu pego só a última, pego uma quantidade maior? Na verdade, eu sempre falo que o momento de pegar as provas com o cliente é no fechamento do negócio. Porque o posseiro, não que todo mundo vai fazer isso, Christian, mas nós sabemos como que é o brasileiro. A hora que você paga ele põe o dinheiro no bolso, ele ou ela, e ó, você já não atende mais telefone, estou viajando, estou ocupado, né? Então é muito importante a gente fazer o quê? Tratar essas questões da posse de quem está vendendo, as provas da posse dessa pessoa, ali no negócio, já vira mais ou menos assim, ó, eu te pago, mas cadê as provas da posse? Cadê as declarações de vizinhos, de pessoas alegando que você tem essa posse que você está me falando? Cadê as contas de consumo, benfeitorias, entendeu? As contas de consumo eu pego um mês, últimos 3 meses, antes de fechar o negócio. As contas de consumo você pode pegar pelo menos 5 por ano, alegado de posse. A pessoa alega que tem posse desde 2015, um exemplo, né? Você precisa de pelo menos 5 provas de 2015 da posse dessa pessoa, entendeu? Tá, 5 provas por ano. Por ano. De água, uma de luz, uma TV a cabo, IPTU, já foram 4, né? Já é conta de consumo, né? Uma baita prova de posse, viu? 5 por ano, perfeito. Já anotei, deixa eu ir para o próximo aqui. E Christian, é muito importante nessa transação você pensar nos pressupostos do capião. Porque o comprador da posse, ele precisa provar o quê? A posse, que ela é mansa e pacífica, aí você vai provar através da certidão de distribuidor civil, mas precisa provar o animus domini, que é a alma de dono, né? E como que a gente prova essa alma de dono? Através de contas de consumo também, benfeitorias, manutenções, documentos parecidos com os que nós vamos usar para provar a posse, entendeu? Certo. Então ele compra, o novo posseiro compra e lá no primeiro mês ele já vai fazer as transferências dele
energia elétrica, colocar o nome dele, né? Vai, energia elétrica, vai. Sabesp, seria isso. Seria isso, seria isso. Ótimo. Eu vi um vídeo hoje do doutor falando que quem compra posse, ele adquire os possíveis vícios, né? Quais seriam esses vícios da posse? Quando você compra a posse, tem algo que chama próprio terreno. Isso não acontece mais nas contas de consumo, né? Em regra, as contas de consumo é considerada uma relação de consumo, então segue a pessoa, vai negativar o CPF dela, o CNPJ se for pessoa jurídica. Mas em regra, se você compra a posse, tem despesas condominiais, tem despesas de IPTU, em regra, isso fica para você. E se você tiver condições de parcelar isso, de pagar isso, é prova da sua posse, entendeu? Ótimo. Próximo aqui.